Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês com a graça de Jesus Cristo. Irmãos, eu estou muito alegre de estar aqui. A Igreja Batista Regular Sião, ela tem um episódio importante que aconteceu na minha vida, porque aqui foi nessa igreja que eu fiz a primeira conferência depois de formado. Eu terminei o seminário do Cariri em 2006, final de 2006, e quando foi em janeiro de 2007, eu estava no meu primeiro mês de ministério, o pastor aqui dessa igreja, o pastor Roque, ele me convidou para pregar aqui no mês de março, nessa mesma conferência. E eu vim, irmãos, morrendo de medo, porque o pastor Roque foi meu professor de grego. Então a minha sensação é que ele iria avaliar cada palavrinha que eu dissesse do texto bíblico. Então foi um grande desafio, eu cheguei aqui morrendo de medo. Hoje eu estou um pouco mais tranquilo, tá bom? De estar aqui com os irmãos. Faz 13 anos que o Senhor nos levou de Juazeiro do Norte para Salvador. E nós estamos servindo a Deus na Igreja Batista Regular da Pituba. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa, irmãos, no meio daquela comunidade, chamando pessoas, convertendo pessoas, expandindo o ministério da igreja. E é sempre uma alegria voltar aqui aos começos, onde nós começamos a vida cristã, fomos encaminhados ao seminário e também começamos o ministério. Os irmãos, por favor, orem por nós e quando forem a Salvador, façam uma visita lá na nossa igreja para compartilharmos juntos a fé no Senhor Jesus Cristo. Eu vim com a minha esposa, Ivana, aqui na frente, Carolina e Benjamin entraram para assistir a classe das crianças e o Gabriel ficou. O Gabriel está com 19 anos, já está trabalhando, então ele teve de ficar em casa. Nós estamos nessa fase aí de fazer algumas viagens e já com a família um pouco incompleta. Quem tem filho nessa fase aí sabe como é meio dolorido essa fase. Então, irmãos, o tema da nossa conferência é o agir de Deus nas eras. Então nós vamos falar a respeito desse assunto, focando na nossa chamada hermenêutica dispensacionalista. Os irmãos sabem que o vocábulo dispensacionalismo é recente na história. Ele é uma tentativa de sistematização. Mas ele possui elementos muito antigos. Embora a sistematização seja coisa de pouco mais de 200 anos, os elementos que compõem a maneira com a qual nós lemos a Bíblia, eles são bem antigos na história do cristianismo. E eu gostaria de, nessa noite, na nossa primeira fala, focar com os irmãos no elemento mais antigo do dispensacionalismo, que tem a ver com o reino de Deus. Então eu quero falar sobre o chamado reino intermediário. Então eu vou tentar me situar aqui. Os irmãos já estão vendo aí as projeções. E o que nós vamos ver, irmãos, essa noite, é que a Bíblia tem um vasto testemunho a respeito de um reino que é diferente do mundo que nós conhecemos hoje, mas ele também é distinto do reino eterno ou do estado eterno. É por isso que nós chamamos de um reino intermediário, porque ele é melhor do que o mundo que nós vivemos hoje, mas ele é pior do que o estado eterno. Então, essa crença de que existe um reino intermediário, que Cristo irá governar nessa terra, da cidade de Jerusalém, um reino temporal, um reino físico, como eu disse para os irmãos, é uma crença muito antiga. E essa crença, ela foi sendo desenvolvida com os anos, e acabou sendo sistematizada naquilo que hoje nós chamamos de dispensacionalismo. Mas, basicamente, para os irmãos que não estão muito ambientados com o vocabulário teológico, o que nós vamos falar essa noite é uma coisa muito simples, é uma coisa que você que é crente e lê a Bíblia anualmente, já passou por aquelas passagens do Antigo Testamento, dos profetas, os irmãos já devem ter visto isso. A promessa de Cristo vindo reinar nesse mundo, esse reino sendo precedido por um tempo de tribulação, de sofrimento, de muita morte, de catástrofes que acontecem entre os homens e que acontecem também entre os astros. Então os irmãos que leem a Bíblia já conhecem essas coisas. O que nós vamos tentar fazer essa noite
é apenas colocar isso de um modo um pouquinho mais organizado e oferecer para os irmãos uma apresentação desse assunto. Uma coisa também que eu queria mencionar ainda na nossa introdução é que o que nós vamos falar hoje à noite é parte da nossa identidade como batistas, particularmente como batistas regulares. Nós temos outros grupos que são irmãos em Cristo, como os presbiterianos e congregacionais e outros grupos. Eles são nossos irmãos em Cristo, são irmãos amados, mas no que tange à interpretação das profecias, eles são distintos da gente, porque eles não interpretam a partir de uma leitura natural, de uma leitura literal. Eles espiritualizam as passagens que nós vamos ver hoje. Então eles pegam passagens que são claras, que falam, por exemplo, de um mundo que é diferente do nosso, mas é distinto do estado eterno, e eles vão dizer que é tudo estado eterno. Então eles espiritualizam. Estou falando aqui de uma outra linha chamada de amilenismo, pós-milenismo. Por enquanto, os irmãos não precisam memorizar esses nomes, mas por hora vale apenas dizer que esses grupos, eles acreditam que o milênio é figurado, que o milênio está acontecendo agora, desde quando o ministério de Cristo se deu nesse mundo até a sua volta. Nós temos um período que eles chamam de milenar, só que é um milênio simbólico, apenas para dizer que é uma grande quantidade de anos, e que o reinado de Cristo está acontecendo nesse milênio figurado através do ministério da igreja. Então o que nós vamos falar é distinto disso, e nós estamos propondo aqui a leitura que foi comum aos primeiros 200 anos da fé cristã, que é a leitura das profecias a partir de uma interpretação literal. Pois bem, então, irmãos, dito isso, eu quero começar com uma definição. Então, quando nós falamos de reino futuro, de reino intermediário ou de milênio, nós estamos falando disso aí que os irmãos têm nessa definição. Um reino terreno e futuro, estabelecido pelo Senhor Jesus após a sua segunda vinda, que durará 1000 anos. Então é disso que nós estamos falando, é o que nós vamos expor aqui para os irmãos. Nós estamos falando de um reino terreno, isto é um reino temporal. Não é um reino espiritual, não é um reino que acontece no céu. Uma regência que ocorrerá aqui na terra. E que não está acontecendo agora. Ela acontecerá no futuro. Que Cristo está reinando hoje, nós não temos dúvida. O reinado espiritual de Cristo sempre aconteceu e sempre continuará acontecendo. Mas nós estamos falando de um reino temporal e futuro, que vai ser estabelecido por Jesus em pessoa, quando ele voltar a pisar nesse mundo, por ocasião da sua segunda vinda. Então, essa visão é a visão dispensacionalista, pré-milenista, e ela se distingue do pós-milenismo e do amilenismo, conforme nós já falamos. Então, o ponto de partida dessa forma de abordar as Escrituras é esse aí, irmãos. Olha, desde Gênesis 3, quando a humanidade caiu, Deus estabeleceu um plano para trazer esse mundo rebelde para debaixo do seu domínio universal. Então, tudo começa com a queda. A queda mudou a estrutura do universo. Nós tínhamos o governo de Deus sobre esse mundo, a plena comunhão entre Criador e criatura. O Senhor descia todas as tardes para conversar com o seu povo, ter comunhão direta. Mas tudo isso foi quebrado na rebelião. Então, na rebelião de Gênesis 3, nós temos a entrada de um outro reino. Nós temos um reino inimigo invadindo o reino de Deus. E a partir de então, o diabo, os seus anjos, governando um mundo caído através do seu sistema anti-Deus. Mas, desde quando isso aconteceu, a Escritura mostra que Deus tem um plano. E esse plano é de trazer tudo novamente ao domínio de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que foi perdido em Gênesis 3 será recuperado. O mesmo estilo de governo. Jesus Cristo aqui na terra, Deus aqui na terra, vindo conversar com as suas criaturas. O pastor Artman, não sei quantos irmãos conhecem, ele foi daqui da nossa região, ele foi pregar na nossa igreja recentemente. Ele falou uma frase muito bonita. Ele disse assim que
Cristo morreu e ressuscitou para que nós voltássemos a ter aquela conversinha de fim de tarde com o Deus Trino. Então, é isso que nós estamos falando aqui, irmãos. Deus fez esse plano e Ele irá cumprir. Outro ponto que nós colocamos aí é que Jesus, esse reino, Jesus vai governar esse mundo que o rejeitou. Isso é um outro ponto que eu queria dizer antes de seguir, é que esse mundo, irmãos, rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos conhecem a história. O Senhor Jesus Cristo veio aqui, deu todas as provas da sua divindade, e a reação dos céus foi dizer que ele estava fazendo os seus milagres através do poder de Belzebu. E desde então, Jesus Cristo se afastou desse mundo novamente, retornando para o seu reino celestial. Mas o fato é que esse mundo que rejeitou Jesus, um dia vai ter de aceitá-lo. Então, Jesus vai descer aqui à terra, e ele vai governar essas pessoas que um dia o rejeitaram, com retidão e vara de ferro. Eu queria só ler uma passagem, para reforçar esse ponto com os irmãos, em Apocalipse capítulo 2. Vamos até lá, por favor. Apocalipse capítulo 2. Veja comigo aí em Apocalipse capítulo 2, essa promessa de um reino intermediário. Os irmãos vão ver que aqui está muito claro esse ensino. Eu fiquei muito feliz com as leituras feitas no culto hoje à noite. Salmo 2, Salmo 110, todos esses capítulos falam desse mesmo assunto. No capítulo 2, no versículo 26, nós lemos assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E aí ele continua a sua fala. Então, os irmãos estão vendo que há uma promessa de que os santos que estão sofrendo aqui na terra hoje, que padecem a mesma rejeição que o Senhor Jesus padeceu, esses santos um dia vão reinar com Cristo. E eles vão reinar com Cristo, o texto diz, com cetro de ferro, vai reger, reduzir a pedaços. Então, a ideia é que ele ainda vai governar um mundo rebelde. Aqui, irmãos, nós temos os elementos de um reino intermediário. Nós temos Cristo governando junto com os seus, Jesus Cristo fazendo da sua igreja corregentes do reino, e esses homens e mulheres que receberam a autoridade de Cristo para governar junto com ele, irá governar um mundo rebelde, um mundo que ainda vai resistir ao seu domínio. Então os irmãos estão vendo que essa descrição aqui é de um mundo que é diferente do nosso, mas não é igual ao estado eterno, porque no estado eterno não vai haver rebelião, não vai haver pecado, mas nessa regência de Cristo, que é dita aqui no livro de Apocalipse, haverá rebelião. E os santos da igreja, junto com Cristo, serão instrumentos de punição, serão a vara pela qual Deus vai ferir todas aquelas pessoas que se rebelarem contra o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco mais informações sobre isso. Então a Bíblia fala a respeito desse reino, e esse reino, irmãos, tem um tempo. E quando esse tempo se findar, o Senhor Jesus vai entregar o reino ao Pai, e esse reino intermediário irá se fundir ao reino espiritual universal, dando então início ao estado eterno. Os irmãos podem ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, vão comigo até lá, por favor. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, aqui os irmãos vão ver essa informação da fusão dos dois reinos, estou chamando dessa maneira. 1 Coríntios capítulo 15, nós temos aí essa informação a partir do versículo 24, diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Convém que ele reine até quando? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então aqui está falando de um reino, Jesus Cristo governando nessa terra, e ele vai subjugar
todos os rebeldes. Existirá rebeldes durante o milênio? Sim, muitos. Nós vamos ver daqui a pouco mais detalhes sobre isso. E Jesus Cristo vai governar até que todos esses rebeldes sejam subjugados. E quando esse processo se encerrar, o texto diz assim, versículo 26 e 27. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele a que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho do Homem também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui, irmãos, em 1 Coríntios 15, está bem explícito esse programa que eu estou falando para os irmãos essa noite. Nós temos o Cristo reinando sobre a terra, Cristo subjugando os rebeldes, e depois que essa estação de rebelião se encerrar, que nós sabemos em Apocalipse que vai durar 1000 anos, Jesus Cristo então vai pegar o seu reino e vai entregar para o Pai. E então o Pai vai governar pelo século dos séculos. Então, irmãos, como eu disse, é essa posição que eu quero apresentar hoje à noite para os irmãos. E essa leitura, ela é consistente com a Sagrada Escritura. E ela foi, irmãos, a interpretação da igreja nos seus primeiros 200 anos de história. Então, essa leitura que nós estamos fazendo aqui da Bíblia, uma leitura normal, uma leitura literal, ela foi a leitura adotada pelos primeiros cristãos. Amanhã de manhã eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas a partir do século IV, novas formas de lerem a Bíblia foram sendo introduzidas no meio dos cristãos, e elas acabaram influenciando por mais de 1000 anos a leitura que os crentes fizeram da Bíblia. Mas essa foi a leitura dos nossos primeiros irmãos. Pois bem, irmãos, tudo que eu falei para vocês até agora foi só introdução, viu? Eu vou começar de fato a falar agora, tá bom? Foi só preparando aí o terreno para os irmãos. Então, deixe-me mostrar para vocês 3 frases que sintetizam tudo que eu vou falar essa noite. Então, a nossa defesa bíblica de um reino intermediário passa por essas 3 afirmações aí. A primeira é que nós temos um conjunto de passagens bíblicas que predizem um futuro reinado do Senhor Jesus em um mundo restaurado, logo após um período de intensa tribulação. Então essa vai ser a primeira cláusula que nós vamos trabalhar essa noite. A segunda é que a Bíblia também fala que haverá um reino intermediário, distinto da era presente e também completamente oposta ao estado eterno. E por fim, a declaração de que esse reino tem 1000 anos. Então isso aqui é a síntese do que eu vou falar para os irmãos aqui essa noite. Então nós vamos começar com a primeira frase aí que os irmãos têm. Essa primeira frase, nós estamos afirmando que Cristo reinará na terra após um período de tribulação e julgamento mundial. Então eu quero começar com Isaías 24. Vamos até lá, por favor. Isaías capítulo 24. E nós vamos ver essas afirmações aqui nos lábios do profeta Isaías. Os irmãos que conhecem um pouco mais esse livro já devem ter ouvido falar que Isaías 24 e 25 é chamado também de o Pequeno Apocalipse. Então esse livro, ele possui diversas afirmações que testemunham ao lado do Novo Testamento. Ele é chamado de o Pequeno Apocalipse, porque muitas das falas que nós temos aqui através do profeta Isaías, elas são repetidas no Novo Testamento nos lábios dos apóstolos. Então vamos começar com o versículo 1. Nós lemos assim no versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Percebam, irmãos, que no versículo 1, nós temos a declaração de um julgamento universal. Deus não está dizendo apenas que vai punir uma nação, que vai punir apenas um grupo de pessoas, que o Senhor vai apenas punir os povos opressores de Israel. Não, o profeta Isaías está falando que vai haver uma desolação em toda a terra. Então vai atingir o mundo inteiro. E no versículo 5, há 3 porquês que justificam porque a razão de Deus agir de uma forma tão dura.
Então, enquanto lemos o versículo 5, tente encontrar comigo aí os 3 porquês. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, por quanto? Transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então os irmãos viram as 3 razões pelas quais Deus vai julgar esse mundo de uma forma terrível. Primeiro, as pessoas transgridem as suas leis. Segundo, violam os seus estatutos. E terceiro, quebram a sua aliança eterna. Então esse é o julgamento de Deus, irmãos. E aqui é um julgamento global. Como eu disse, não é localizado. Inclui o mundo inteiro. Inclusive, os irmãos vão ver aqui do verso 19 ao 23, que vai afetar tanto os homens quanto a criação. Olhe comigo, versículo 19, nós lemos assim: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, os reis da terra, na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A sua lua se envergonhará e o sol se confundirá, porquanto o Senhor dos exércitos quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Então os irmãos estão percebendo pela descrição, o Senhor não vai apenas punir homens, Deus também vai punir a criação inanimada. O mundo inteiro vai entrar em colapso, vai haver mudanças na estrutura do nosso planeta. Então depois dessa estação de julgamentos, o que acontecerá? Os irmãos podem ver no capítulo 25, versículo 6. Olha o que vai acontecer depois dessa sessão de julgamentos. O Senhor dos exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Então, o que o texto diz aqui? Que Deus vai estar aqui entre nós. Deus vai vir, Ele vai estabelecer o seu reino. Mais do que isso, irmãos, Deus vai dar uma festa. Você vai comer carne gordurosa no reino de Cristo e não vai engordar. Você vai poder tomar uma taça de vinho, se quiser, sem se embebedar e sem seu pastor lhe reprovar. Então tudo isso vai acontecer no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu espero que os irmãos estejam percebendo que há uma sequência aqui. A sequência é, nós temos uma punição, uma era de tribulação, e depois nós temos a chegada de Deus para governar esse reino. Essa linguagem de um banquete, irmãos, para pessoas do mundo inteiro, ela é repetida no Evangelho de Mateus. Se os irmãos olharem comigo, em Mateus capítulo 8, versículo 11, os irmãos vão ver que essa linguagem foi usada pelo Senhor Jesus Cristo para falar do seu reino futuro. Então estou lendo agora Mateus capítulo 8, versículo 11. Veja que essa linguagem que nós acabamos de ler no profeta Isaías, também nós vemos nos lábios do Senhor Jesus. Ele diz assim, Mateus 8, 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então essa mesma linguagem nós temos lá de um banquete. Então os irmãos devem imaginar essa linguagem de um banquete como se fosse uma dinastia que está se iniciando. Está tudo começando com festa. O rei chegou e está convidando os seus súditos para participar de um banquete com ele. Então essa linguagem do Antigo Testamento nós encontramos também no Novo Testamento. Então eu espero que tenha ficado claro que a sequência, nós temos uma estação de juízos, seguida pela chegada de Deus para governar essa terra. Então nós temos isso, como eu disse, em Isaías, mas também temos em outros profetas. Daniel capítulo 12, vamos até lá por favor. Os irmãos vão ver essa mesma linguagem.
Irmãos, eu queria justificar porque eu estou usando várias passagens, porque eu já li alguns irmãos amilenistas fazendo comentários assim, tanto injustos sobre a nossa visão do reino milenar. Pelo menos um deles que eu li, ele falou assim: essa é a teologia de uma única passagem. Então é como se tudo que nós crêssemos no milênio, a respeito do milênio, estivesse apenas em Apocalipse 20. Então, antes de chegar em Apocalipse 20, eu queria mostrar para os irmãos que essa crença, ela está espalhada por toda a Escritura. Então, Daniel capítulo 12, nós lemos assim, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então percebam que nos lábios de Daniel, nós temos uma fala a respeito de um tempo de angústia. Ele fala de uma época de tribulação como nunca foi vista em toda a história da humanidade. É algo sem precedentes, é simplesmente singular. No versículo 2 ele fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Um outro elemento que faz parte aqui, irmãos, é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é por meio do qual ele vai premiar os justos com a entrada no reino e vai punir os injustos, lançando-os fora do reino em um castigo eterno. Então, esse é um outro elemento, o julgamento das nações. No verso 3, nós temos um outro ponto que diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqui ele está falando das bênçãos de quem vai entrar no reino de Deus. E essa linguagem, irmãos, novamente, ela aparece em Mateus capítulo 13, só para os irmãos entenderem o que significa essa coisa de resplandecer. Em Mateus capítulo 13, versículo 43, o Senhor Jesus falou a respeito desse evento também. E ele disse o seguinte: como é que vai ser a aparência daqueles que vão entrar no reino de Cristo? Então nós lemos em Mateus 13, 43, ele diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então essa linguagem que nós encontramos aqui em Mateus é a mesma que nós acabamos de ler em Daniel. As pessoas que estiverem no reino, elas simplesmente vão resplandecer. Nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Talvez o que nós temos de referência bíblica mais próxima seja o evento, aquela aproximação que Moisés teve com Deus no Monte Sinai, que quando ele desceu de lá, o seu rosto estava resplandecendo. Então a ideia de que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você brilha. E isso vai acontecer no reino milenar. Mas novamente, estou chamando a atenção dos irmãos para esse padrão: tribulação, julgamento e reino de Deus. Esses três elementos estão em Daniel. Vamos agora para Zacarias. Zacarias 14, nós temos a mesma afirmação. Zacarias capítulo 14. Vamos começar com o verso 1 e 2. Os irmãos vão ver que o verso 1 e 2 é uma descrição de um período de sofrimento, de tribulação. Ele diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Estou vendo que estão os irmãos ainda procurando na Bíblia, né? Estou vendo que não tem muita intimidade com os profetas menores, não é? Se tem mais de um ano de crente, não sabe achar Zacarias na Bíblia, vai para o índice, é uma vergonha para você, viu? Então, Zacarias 14, irmãos, verso 1 e 2, tem
nós lemos o quadro da cidade de Jerusalém sendo tomada pelos gentios. E aqui se fala de uma violência terrível praticada contra os santos. E no ápice dessa violência, o Senhor Jesus vem salvar o seu povo. Você pode ver isso no versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Os irmãos estão vendo? É uma vinda literal, é uma vinda na terra. Ele vai pisar no monte das oliveiras. E essa chegada de Jesus, irmãos, vai ser tão impactante que até a topografia da cidade de Jerusalém vai ser modificada. O Monte das Oliveiras vai ser dividido em duas partes, e entre eles vai abrir-se um vale, e nesse vale Jesus Cristo irá punir todas aquelas pessoas que se levantaram contra ele. E essa chegada de Jesus, ela é gloriosa, ela vai mudar a estrutura topográfica de Jerusalém e também é acompanhada de sinais cósmicos. Vocês podem ver isso no verso 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia de noite, mas haverá luz à tarde. Então os irmãos estão vendo uma mudança na criação. Essa regularidade que nós encontramos nos astros simplesmente vai acabar com a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que se segue depois a isso? O que se segue após essa chegada do Messias? Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então o que ele vai fazer? Ele vai reinar. Ele vai ser o único rei. Ele vai ser executivo, legislativo e judiciário. O mundo inteiro vai seguir o seu governo. Eu espero que tenha ficado claro aqui para os irmãos que nós não estamos falando de um reino espiritual. O reino espiritual de Cristo está acontecendo hoje, sempre aconteceu e sempre acontecerá. Nós estamos falando aqui de um reino temporal, um reino sobre a terra, um reino que vai ser marcado por um forte julgamento. Olha o quadro, irmãos, como é terrível aqui, do julgamento dos ímpios, de acordo com o profeta Zacarias. No versículo 12, ele diz assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá língua na boca. Esse mesmo quadro está em Apocalipse 19. Os irmãos lembram lá que é descrito Jesus vindo, e sai uma espada afiada da sua boca, para ferir as nações. Lembra desse versículo? Então, é o mesmo evento, só que aqui Zacarias acrescenta um ponto que João não colocou. Enquanto aquelas pessoas estão com seus punhos voltados contra o Senhor Jesus Cristo, a simples palavra dele vai fazer com que aquelas pessoas comecem a apodrecer em vida. Elas vão começar a se desintegrar. Os seus olhos vão começar a apodrecer. A língua delas, com a qual elas blasfemam contra o Senhor Jesus Cristo, simplesmente vai apodrecer na própria boca dessas pessoas. Então, irmãos, é isso que o texto está dizendo. Então, novamente, nós temos a mesma sequência. Nós temos uma época de tribulação, seguida da chegada do Messias, e um tempo de julgamento e o estabelecimento do reino. Então, com todo esse quadro, irmãos, que nós pintamos para os irmãos no Antigo Testamento, eu queria agora lhes levar para o Novo Testamento e dizer para os irmãos que no Novo Testamento nós continuamos com essa mesma sequência de eventos. Vamos lá para Mateus 24 e os irmãos vão ver que esses mesmos temas que nós temos demonstrado aqui para os irmãos, eles vão seguir nos evangelhos. Então, o evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 24,
começar com o versículo 9. Jesus caracteriza como é que vai ser essa época, ele chama assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus novamente está chamando esse período de tribulação. No versículo 4 até o versículo 9, os irmãos conhecem o texto, ele fala de falsos cristos, ele fala de guerras, fomes, pragas, depois ele fala da perseguição ao povo de Deus, que os profetas também já previam, e ele fala de um outro ser, que é o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, versículo 15, nós lemos assim, eu quero falar um pouco mais desse ser no domingo à noite. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e aqui ele simplesmente está falando da presença do anticristo na cidade de Jerusalém, tomando posse do templo que era utilizado para adorar o nome de Deus. Então, nós temos a presença do anticristo. Nós poderíamos dizer, irmãos, que o anticristo é aquele ser, o homem, possuído pelo Satanás, e que vai carregar o espírito de toda aquela rebelião contra Cristo. Ele é o ser que vai liderar toda essa multidão de rebeldes que querem se voltar contra o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, após esse período de tribulação, nós temos os sinais cósmicos e a chegada do Senhor Jesus Cristo. No versículo 29, os irmãos podem ler comigo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os irmãos estão vendo aí que é muito simples a exposição. Nós temos tribulação, sofrimento, a chegada do Messias e o julgamento de todos os perversos que vão lamentar muito com a chegada dele. Então os irmãos estão vendo que é a mesma sequência do Antigo Testamento. Eu queria só destacar em Lucas 25, porque Lucas 25 acrescenta um outro elemento que eu queria demonstrar aqui para os irmãos. Lucas 25 é a mesma época, tá? É o mesmo evento, só que Lucas acrescenta um ponto que eu queria deixar claro aqui para os irmãos também. Lucas 25. Desculpa, irmãos, não existe Lucas 25, né? Só na Bíblia dos Mormons deve existir Lucas 25. É Mateus 25, viu, irmãos? Isso é só para ver se vocês estão prestando atenção, viu? Tem alguém que está dormindo aí? É aqui, Mateus 25. Mateus 25, versículo 31. Quero destacar uns pontos aqui importantes, e só vou falar um pouco mais de detalhes amanhã, mas já quero deixar essas provocações para os irmãos. Ele diz assim, verso 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então aqui, irmãos, fala a respeito do trono glorioso de Cristo. Esse trono, Jesus não está sentado nele hoje. Jesus, esse aqui é o trono de Davi. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, hoje, ele está assentado à destra de Deus. Mas há um outro trono, além desse trono celestial, há um trono aqui na terra. E Jesus só vai se sentar nesse trono em sua segunda vinda. Então aqui ele vai assumir o seu lugar como o rei davídico para governar esse mundo. E a partir de então, haverá um julgamento. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor se separa dos cabritos das ovelhas, e porá
as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Irmão, sabe que direita e esquerda aqui não tem nada a ver com política, né? Mas dá uma boa piada, né? Dá uma boa piada. Mas não é a questão. Mas os irmãos estão vendo que, depois da chegada de Cristo, nós temos a separação das nações. Os que vão entrar no reino e os que vão ser banidos do reino. Então esse julgamento, ele vai acontecer assim que o Senhor Jesus pisar nesse mundo. Esse julgamento aqui, irmãos, é distinto do juízo final. Lá no juízo final de Apocalipse, fala que os mortos serão ressuscitados. Então aqueles que morreram em rebeldia serão ressuscitados para serem julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Mas esse aqui não é o julgamento de pessoas ressurretas. Será o julgamento das pessoas que estarão vivas quando o Senhor Jesus Cristo voltar. É o julgamento que vai estabelecer os que vão entrar no reino e os que vão ser banidos do reino. Então é muito importante os irmãos lembrarem disso. No versículo 34, eu quero destacar um outro ponto que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja, esses santos aqui, esses fiéis, eles não estavam no reino. O reino estava sendo preparado para eles, mas eles só entraram no reino a partir do momento em que Jesus Cristo pisou aqui na terra. Então é muito importante os irmãos entenderem isso, que existe um reino cósmico, espiritual de Cristo, que todos aqueles que creram nele estão nesse reino. Mas aqui ele está falando do reino milenar. Esse reino milenar, ele vem sendo preparado por Cristo para que aqueles que creram nele entrem então e façam parte dele. Então, irmãos, aqui eu estou fechando o meu primeiro ponto. Eu espero que a cronologia tenha ficado absolutamente clara para os irmãos. Nós temos tribulação, sinais cósmicos, a volta do Senhor Jesus e o estabelecimento do reino. Espero que tenha ficado claro para os irmãos, para mostrar-vos que esse ensino de um reino intermediário com Cristo governando aqui na terra, ele é um ensino bíblico e que está nos dois testamentos. Agora, eu quero conduzi-los ao segundo ponto aqui da minha fala, que é esse que está com os irmãos aí. É que o governo de Cristo na terra ocorrerá em um reino intermediário. Então, novamente, irmãos, o que eu quero dizer com um reino intermediário? É um reino diferente desse, é um reino de preparação. Ele é melhor do que o que nós estamos vivendo hoje, mas ele não é perfeito. Então eu vou mostrar para os irmãos algumas passagens que mostram um mundo, mostram um cosmos, que simplesmente nós não conhecemos, que ele não pode ser interpretado como ocorrendo espiritualmente hoje na era da igreja. Isaías 65, é a primeira passagem, vamos até lá por favor. Isaías 65. Isaías 65, verso 20. Nós lemos assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então o que nós temos aqui, irmãos? De um lado, nós vemos um quadro de longevidade que o nosso mundo não conhece. Aqui se fala que quem viver 100 anos, ou melhor, quem morrer aos 100 anos, terá morrido jovem. Então é um mundo que a gente não conhece. Os irmãos lembram lá do Salmo 90, versículo 10. Lembram, né, que o Salmo 90, versículo 10 diz que o homem vive 70, se passar dos 80, o que é que ele tem? Canseira e enfado, não é isso? Mas aqui não é esse mundo. Esse mundo é de quem viveu 100 anos, ter vivido pouco, ter morrido cedo. Só que ao mesmo tempo, não pode ser o estado eterno, porque esse texto fala de morte, e esse texto também fala a respeito de maldição. Então, essa profecia, irmãos, para ser cumprida, ela necessita de um outro tipo de mundo, um mundo que nós não conhecemos.
que é melhor do que o nosso, as pessoas vivem mais, mas ele não é perfeito ainda, porque ele existe morte e maldição. E é por isso que nós estamos falando que é um reino intermediário. Esse reino intermediário nós chamamos comumente de milênio. Vamos para Zacarias capítulo 8, para os irmãos verem essa mesma ideia. Zacarias capítulo 8, dando a oportunidade novamente de você aprender aí onde é que fica Zacarias na sua Bíblia, viu? Zacarias capítulo 8. Zacarias 8, versículo 3, nós lemos assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Então o primeiro elemento aqui dessa profecia, Deus, o Messias divino, ele está reinando em Jerusalém. Ele está reinando no Monte Sião. E a presença dele simplesmente santifica tudo. No versículo 4, fala da mudança que vai acontecer com a presença dele nesse mundo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Então, qual é o quadro aqui, irmãos? Cristo está reinando. Cristo está reinando na cidade de Jerusalém. Cristo está reinando no Monte Sião. Mas esse mundo ainda não é o estado eterno. Porque nós temos idosos. Nós temos os velhos que precisam lá de uma bengalinha por causa do peso da velhice. Mas ao mesmo tempo, será um ambiente de segurança, será um ambiente de comunhão, será um ambiente de reconciliação. O pano de fundo por detrás dessa profecia é a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém foi uma coisa muito violenta. Mas aqui está sendo prometido que vai chegar o dia em que Jerusalém vai ser calma. As crianças vão poder brincar nas praças. Os velhos vão poder ficar tranquilos. Eles não vão viver mais com medo dos inimigos rodeando e tentando destruí-los. E por que será esse tipo de mundo? Porque o Messias está lá. Então o Messias está presente. Há segurança. Mas ainda existem velhos. Existem pessoas que estão sofrendo com o peso da idade. Novamente, um mundo melhor do que o nosso, mas que não é o estado eterno. Zacarias 14 é a última passagem do Antigo Testamento dentro desse tema. Zacarias 14. Vá comigo para o versículo 9. Veja que é a mesma fala, praticamente repetição. Nós lemos assim: o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será... Desculpa, eu vou ler de novo, irmãos. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Por que um só? Porque um só, a ideia de que ele é o único, ele é o rei, ele é o governante, ele é o eterno. Ele é o eterno que rompeu a barreira da história. Então ele está presente, nós temos o reinado do Messias, Cristo está nesse mundo. E aí nós chegamos no versículo 16, olha o que vai acontecer aqui. Isso é muito interessante. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, irmãos, os irmãos estão vendo aqui a imagem pintada pelo profeta. Cristo está reinando sobre as nações, mas o texto diz que há rebelião. Há rebelião. Alguns dos povos que estão sob o domínio de Cristo se negarão a vir a Jerusalém adorar o Senhor Jesus Cristo.
tributar a Ele. Há uma promessa, irmãos, que durante o reinado milenar, as nações inteiras se moverão em procissão a Jerusalém para oferecer culto, se prostrar diante de Cristo. Inclusive, eu já estou organizando uma caravana milenar, viu, para adorar o Senhor Jesus Cristo. Se você quiser participar, pode falar comigo aí depois do culto. Mas o texto diz que alguns vão se negar. Alguns não vão querer adorar Jesus Cristo. Então, vocês conseguem imaginar um mundo desse? Em que Jesus está governando, e há povos que simplesmente se rebelam, nações inteiras que não se curvam, e dizem, nós não vamos adorar. Tem muita gente que acha que, se as pessoas verem o sobrenatural, verem sinais gloriosos, essas pessoas vão crer. Tem muitas pessoas que acham que muita gente se mantém na incredulidade porque elas não têm informação suficiente, elas não têm revelação suficiente, que talvez se elas tivessem contato com um grande sinal, com uma demonstração poderosa do agir de Deus, então ela se curvaria diante de Deus. Irmãos, aqui nós temos a prova de que isso é mentira. Jesus Cristo, com seu corpo glorificado, está reinando na cidade de Jerusalém. Todos sabem que Ele é Deus homem, todos sabem que Ele é Deus encarnado, não há dúvidas de que Ele é o dono do universo, que Ele é que faz a criação dar o seu fruto para que esses rebeldes comam, e mesmo Ele sabendo de tudo isso, ainda assim, eles se negam a se curvar diante de Jesus Cristo. Então haverá rebelião. Esse é o mundo futuro. Novamente, Cristo está presente, mas não pode ser o estado eterno, porque o estado eterno não vai haver desobediência. Portanto, é um reino intermediário. E aqui nós encerramos o segundo ponto e nos movemos para o terceiro, de que Apocalipse 20 afirma que esse reino intermediário haverá uma duração, e a duração será de 1000 anos. Vamos até lá, por favor. Apocalipse capítulo 20. Nós temos aqui o último ponto da nossa fala a respeito do reino de Deus, do reino intermediário. Apocalipse 20, vamos começar lendo do verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então aqui, irmãos, nós temos uma realidade, um tipo de mundo, uma dimensão de existência em que Satanás não está mais ativo. Há um cessar completo da sua atividade maligna. Então Satanás ele não está mais agindo nas nações, promovendo o pecado, o engano, a rebelião contra Deus. É um outro mundo. No versículo 4, acrescenta-se mais uma informação. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nós já vimos isso aqui em Apocalipse 2. Quem são essas pessoas que estão julgando? Quem são os corregentes com Cristo? Nós vimos que a igreja é retratada nessa corregência com o Senhor Jesus. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então os mártires da tribulação, aqueles crentes que serão perseguidos pelo anticristo durante o período tribulacional, que pagarão com a própria vida o preço da sua fidelidade a Jesus, essas pessoas padecerão de modo terrível, essas pessoas serão decapitadas em espetáculos públicos, mas o texto diz que elas serão devidamente recompensadas. Elas irão viver, isto é, elas irão ressuscitar e reinar com Cristo durante os 1000 anos. Versículo 5.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, há um outro conjunto de mortos que não será ressurreto nessa primeira fase da chegada de Cristo, depois do aprisionamento de Satanás. Apenas os justos serão ressurretos nessa época. E aí, versículo 6, nós lemos: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, esses que foram ressurretos para governar com Cristo durante 1000 anos, eles serão sacerdotes, serão reis, rainhas, nesse governo mundial do Senhor Jesus Cristo, e irão governar com ele 1000 anos. Então, os irmãos, vejam que há a repetição: 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Não há por que fazer uma outra leitura, não há por que dizer que esses 1000 anos, eles são 1000 anos simbólicos, eles são apenas uma forma poética de dizer que se passará uma quantidade de tempo imensa. O texto não dá margem para isso. Todo o sistema de números que nós temos no Apocalipse sempre são números literais. Seria uma imposição na nossa interpretação, simplesmente dizer de forma arbitrária que aqui 1000 anos é simbólico. O texto não dá abertura para isso. Então, por que eu estou apresentando isso para os irmãos? Porque os nossos irmãos amilenistas, eles interpretam esse texto de uma forma completamente diferente. E aqui, provavelmente, é o meu maior problema com eles, né? Primeiro, no capítulo 19, nós temos a segunda vinda de Cristo. E no capítulo 20, nós temos a prisão de Satanás. Então, nós entendemos que aqui se trata de uma sequência. No capítulo 19, nós temos um evento, a segunda vinda de Cristo. Aquele quadro parecido lá com o que nós lemos em Zacarias, dos homens tendo o olho apodrecido, a língua apodrecida. No capítulo 20, nós temos a prisão de Satanás. E os irmãos notem que no versículo 1, nós temos essa palavrinha aí que foi traduzida, pelo menos na versão atualizada, como então. Estão vendo aí? Então. Essa palavrinha então, ela aparece aqui no versículo 1, ela aparece no capítulo 19, versículo 11, versículo 17, versículo 19, aparece também no versículo 4. Quem está com a atualizada, no versículo 4 do capítulo 20 não aparece essa palavrinha então, mas ela está na língua original. Aparece também no versículo 12, aparece no capítulo 21, versículo 1. Por que essa palavrinha então, ela é tão importante aqui nessa interpretação, irmãos? Porque ela denota movimento, progressão narrativa. Um evento que vem depois do outro. Então, em todo o livro, essa palavrinha é usada desse jeito. Só que os nossos irmãos amilenistas, eles não leem assim. Eles leem da seguinte maneira, preste bem atenção. Capítulo 19, nós temos a segunda vinda de Cristo. Capítulo 20, volta lá para o início da igreja. A prisão de Satanás, segundo eles, aconteceu lá no início da igreja, quando Cristo derrotou as hostes do diabo, venceu o diabo lá na cruz, como está lá em Colossenses capítulo 2, lá Satanás foi aprisionado. Então Satanás está preso hoje, não no sentido de que a sua atividade cessou de uma vez por todas, mas apenas que houve uma limitação na sua esfera de ação. Satanás hoje, dizem os nossos irmãos, ele não pode mais enganar as nações. Ele não pode mais governar a mentalidade das pessoas. O Evangelho de Cristo quebrou esse movimento de poder que Satanás tinha. Então, eles fazem uma interpretação, irmãos, do Apocalipse, que se chama Apocalipse em ciclos. Essa é a interpretação deles. Eles dizem que basicamente o Apocalipse avança e depois volta, avança e depois volta. E esse movimento do Apocalipse, uma hora leva você lá para a segunda vinda de Cristo, e no capítulo seguinte leva você para o início da igreja. E eles acreditam que isso acontece do capítulo 19 para o capítulo 20. Então o capítulo 20 não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Na verdade é um evento que já aconteceu no passado, com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, para a gente, isso é uma violência com o texto sagrado.
É uma violência com o texto sagrado. O texto sagrado, primeiro, mostra que há uma sequência natural de eventos, com essa palavrinha que eu sinalizei para os irmãos, a palavrinha então, então, então. Então nós temos a vinda de Cristo, a prisão de Satanás, e nós temos o início do reino milenar. E essa sequência que nós vemos aqui em Apocalipse 20, é a mesma sequência que eu acabei de apresentar para os irmãos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vimos todas as passagens que descrevem o reino de Cristo nesses termos. Um tempo de tribulação, a vinda de Cristo, julgamento dos homens maus, a chegada do reino de Deus para modificar as estruturas desse mundo. Então há muita dificuldade. Tem uma outra, irmãos, que é muito difícil. É uma violência, como eu disse, com o texto sagrado. Essa expressão que está no final do versículo 4, que diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estão vendo? Essa palavrinha viveram, para os irmãos amilenistas, isso aqui é conversão. Isso não é ressurreição. Eles dizem é uma ressurreição espiritual, não é uma ressurreição da carne. Então eles falam que esses mortos, na verdade, eram pessoas perdidas nos seus pecados, como Paulo diz lá que quem está sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Então essas pessoas ressuscitaram no sentido de conversão. E aí no versículo 5, quando fala assim, os restantes dos mortos não reviveram, essa palavrinha reviveram, eles vão dizer que é sim a ressurreição. Como eu disse, irmãos, é uma interpretação muito arbitrária, porque é a mesma palavrinha na língua grega. Então não tem como você dizer que no versículo 4 é conversão, e no versículo 5 trata-se então de ressurreição física. Isso é uma violência com o texto, é a mesma palavra, como eu disse, na língua grega. Então não tem sentido. Não tem nenhum sentido dizer que Satanás está aprisionado hoje. A Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Então como é que Satanás está preso e o mundo todo está num elemento de morte, numa situação de morte junto com ele? Como é que você pode dizer que Satanás está preso hoje, quando 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo? É simplesmente, irmãos, estranho afirmar isso. Então o que eu estou dizendo para os irmãos é que há uma afirmação clara que combina com todos os dados que nós vimos no Antigo Testamento. Nós temos tribulação, a chegada de Cristo e o julgamento dos maus e o início do governo de Cristo, que é chamado aqui em Apocalipse 20 de um reino milenar, um reino de 1000 anos. O milênio, irmãos, vai ser um tempo muito interessante. Vai ser um mundo completamente diferente do que nós conhecemos hoje. No milênio, haverá a convivência entre glorificados e naturais. Já parou para pensar nisso? Então, aos santos do Antigo Testamento que serão ressuscitados e glorificados, a igreja de Cristo também estará glorificada aqui, os mártires da tribulação também vão ressuscitar com corpos glorificados, mas há aqueles crentes fiéis que permaneceram firmes em Deus, apesar de toda a oposição do anticristo, que não foram assassinados por ele. Essas pessoas elas vão atravessar o milênio com seus corpos naturais e vai haver uma convivência entre naturais e glorificados. Então, é um mundo melhorado, mas ainda não é o estado eterno. Então, irmãos, para a gente encerrar, eu gostaria de colocar para os irmãos as seguintes questões finais. A primeira, Deus nos chama a orar por esse reino. Nós temos que orar por esse reino. Quando Jesus Cristo estava ensinando seus discípulos a orar, dentre várias petições que ele disse que deveria estar nos lábios dos seus, ele disse: venha o teu reino. E a pergunta é: você ora por esse reino? Você anseia por esse reino? Você deseja viver num mundo que é organizado, governado pelo Senhor Jesus Cristo? Você quer estar entre aquelas nações que vão viajar para a cidade de Jerusalém para adorá-lo, se prostrar diante dele, oferecer adoração a ele em pessoa?
O nosso coração, irmãos, deveria pulsar por essa realidade. Nós deveríamos, na verdade, depositar todas as nossas esperanças nesse reino aqui. A Bíblia nos chama a vivermos como cidadãos desse reino. Se você quer entender como é que um cidadão do reino deve viver, você vai ler Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Lá nós temos a mentalidade, a ética dos cidadãos do reino. Então, a Bíblia fala, irmãos, que nós temos que trazer o poder desse reino futuro para o presente. A vida, a existência das pessoas desse reino, que será uma existência de sujeição a Cristo, de adoração, de louvor a Ele. A Bíblia diz que nós temos que trazer todos esses elementos para a nossa vida hoje. E quem faz esse trabalho de pegar os frutos do reino futuro e aplicar aos nossos corações hoje é o Espírito Santo. Então, se você, apesar de crente, convertido, está vivendo como um cidadão desse mundo, está vivendo como uma pessoa que não pertence ao reino de Deus, você está vivendo uma vida sem a plenitude do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, a ética dos entes que viverão no milênio, essa ética irá caracterizar a sua vida, os seus valores, o seu pensamento. Então, irmãos, o grande chamado para nós essa noite é que nós deveríamos orar pela plenitude do Espírito Santo, para que o Senhor encha o nosso coração dele mesmo, para que ele esvazie de nós mesmos e nos encha dele, para que a nossa mente, os nossos afetos, os nossos valores sejam governados por esse reino futuro. Para você que está passando por grandes tribulações, aflições, dificuldades, se anime com essa promessa. Saiba que as melhores experiências da sua vida ainda estão por vir. As melhores realidades, as experiências mais marcantes, mais profundas, mais deleitosas, elas ainda não chegaram. Elas estão aguardando a chegada do reino dessa terra. Então, irmãos, Jesus foi rejeitado nessa terra. E nós estamos aguardando o dia glorioso em que essa terra, que um dia o rejeitou, irá se curvar diante dele. E que Deus nos abençoe e que nós estejamos lá, como corregentes do seu reino, para implantar o governo de Cristo sobre essa terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Te glorificamos, Senhor, te adoramos e te bendizemos pela tua palavra, pelas verdades que acabamos de ler. A nossa oração, Senhor, essa noite, é que venha o teu reino, que esse reino glorioso, milenar, intermediário, chegue de uma vez por todas, que Cristo venha governar essa terra rebelde, sujeitar as nações, os governantes, que se mantêm em constante rebeldia contra ti. Que o Senhor venha, que o Senhor mude as estruturas desse mundo, que o Senhor retome o teu governo, que o Senhor faça com que aqueles que te rejeitaram, um dia venham se curvar diante do Senhor. E nós oramos, Senhor, tudo isso, por todas essas realidades, por causa da tua glória. O nosso desejo é ver o teu nome magnificado. O nosso desejo, Senhor, é estarmos entre os santos, que um dia vão prestar culto ao Senhor pessoalmente. Hoje, Pai, o máximo que nós podemos fazer próximos disso é a ocasião da ceia do Senhor, quando nós celebramos a tua presença, a tua morte e a tua ressurreição. Mas nós aspiramos, Senhor, pelo dia em que não precisaremos mais de pão e cálice, mas teremos o teu próprio Filho entre nós e poderemos nos deleitar nele, ouvir a sua voz, os seus ensinos e nos curvar diante dele em adoração eterna. Que venha o teu reino, Senhor, que o Senhor venha estabelecer o teu domínio sobre esse mundo. Te agradecemos por essa noite, te louvamos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Como é bom podermos ouvir essa palavra, esses ensinos dessa noite. Enquanto ele falava, eu me lembrei de um trecho de um louvor que diz mais ou menos assim: te conhecer é ter a vida eterna ainda aqui. E é muito um pouco do que ele falou e ao final. Servir ao Senhor é vislumbrar, é pensar
é ter a esperança de que um dia nós estaremos com Ele, de que um dia Ele voltará, de que Ele reinará com justiça. E isso é motivo de gratidão ao Senhor. Estamos chegando ao final da primeira noite de gratidão ao Senhor pelos nossos 35 anos. E já de antemão agradecemos mais uma vez a cada visitante, a cada pessoa que esteve aqui conosco. Gostaríamos de ressaltar e lembrar que haverá um pequeno lanche ao final. Pedimos aos irmãos que deem preferência primeiramente aos visitantes. Lembrar também que nossa programação continua amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Teremos um momento aqui de estudo da palavra e também de perguntas, não é isso, pastor? E à noite, a partir das 18 horas, estaremos dando continuidade a esses estudos e a esse aprendizado. Então, agradecemos a cada um que pôde estar conosco e louvamos ao Senhor por todo esse momento. E para finalizar, passo a palavra então para o louvor e logo depois estaremos dispensados. Bem, irmãos, estamos chegando ao final da nossa programação. Muito bom estar com vocês nesse momento. E lembrando de tudo que foi exposto aqui, desse reino, que ainda virá, um reino melhorado. Cabe a nós sermos luz, sermos sal, estarmos andando, continuando, centralizando o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós vamos cantar então o último cântico. Peço a todos que fiquem de pé. Cantemos então, Jesus, centro da minha vida. Tua presença
minha vida.